Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros. Casarte Marginal, a casa da nossa arte. Boa noite, queridos ouvintes. Mais uma edição do nosso Casarte Marginal. Estamos aqui com o poeta, agitador cultural, idealizador, um dos idealizadores do Sarau Achados e Perdidos na Roosevelt. Boa noite, poeta. Boa noite, Benê. Seja bem-vindo. Se perca e se ache como os achados e perdidos no Casarte Marginal. Obrigado aí por essa acolhida e o convite também, né? Para a gente falar sobre poesia, sobre o que a gente faz. Eu acho que é algo que a gente até fica contente, ou pelo menos melhora a autoestima. Fala assim, poxa, as pessoas querem saber como é que você está fazendo, ou por que está fazendo, né? Isso, de um certo modo, faz nascer, né, uma importância, né, do que você faz, embora eu tenha plena consciência de que o que nós fazemos com os saraus, né, é exemplo de tantos, né, você mesmo, né, Paulino, né, eu acho que é uma ação extremamente necessária, né, não necessária por ser uma necessidade, mas uma necessidade como uma coisa natural mesmo da nossa convivência cultural, né, da evolução das coisas, da nossa necessidade de comunicação, de encontrar outros meios de falar, né, sobre toda a realidade, né, que nos toca. Então, nesse ponto, muito obrigado. Precisamos da arte para nos salvar da realidade. Ferreira Goulart. Querido, eu fico imaginando, né, aqueles momentos da nossa vida que são impactantes naquilo que nós... que foi então, eu não cresci, né, no interior. Eu fui crescer em São Paulo, né, porque a minha vinda para São Paulo foi com 1 ano de idade, né. E aí meus primeiros entendimentos, né, minhas memórias assim que eu tenho é de uma família operária, né, de que o pai trabalha, sustenta todo mundo e todo mundo passa as necessidades que tem que passar, né, espera o presente de Natal que o patrão dá, né, naquela cesta de Natal, né, e essas são as minhas primeiras memórias de criança de shortinho, né, barriga grande, correndo pelos quintal, né, correndo de cachorro na horta dos outros, essa coisa assim. E ali da Vila Jaguara, né, onde eu morei de início. Mas minha família sempre foi muito conturbada, né, muito agitada, né. Meus pais se separaram quando já tinham uns 10 anos, né. Aí minha mãe é que cuidou de 3 filhos, né? Então, pelo menos a minha educação foi uma educação muito matriarcal, né? E aí isso foi o contexto de vida nosso, assim, de uma origem simples, sacrificada, né? E tudo mais. Aí você vai vivendo, né? Sempre estudei em escola pública e sofri, né? Evidentemente todas as injustiças, né, que você pode pensar, né, de garoto naquela época, da década de 70 e pouco. Quando eu entrei na escola eu já era 69 para 70, né? Aí quando foi lá para 70, quando estava entrando no colégio, tinha aquelas coisas, tem que usar uniforme, né? Tinha que usar em fila. Aí você vai entrar na escola, tem a época para você comprar o uniforme da PM. Aí você é barrado na entrada na escola, na frente de todo mundo, porque você não comprou o sapatinho preto do uniforme, né? Aí passa essas humilhações, assim, né? Depois vem aquela diretora, né, de salto alto, né, de laque no cabelo. Olha, então faz o seguinte, né? Fica aqui um pouquinho, espera todo mundo passar te vendo que você tá ali, né, sem o seu sapatinho, né? Talvez seja por isso para onde vão os sapatos. Mas eu acredito que tem essas comunicações, sim, né? Eu acho que o sapato talvez tenha esse significado desde aí, né? Mas tem, assim, recordações alegres também, né? Não é só coisa triste, né?
que a gente tem quando criança, né? Que são as suas descobertas, né? O seu imaginário, né? Então eu um dia ainda vou visitar essas memórias assim para relembrar os imaginários, né? As suas epopeias infantis, né? De salvar gatinhos se afogando no córrego, né? Quem nunca sonhou com uma infância dessa, né? Que hoje a criançada não tem nada disso, né? E a gente volta aí pessoas relembrando de pegar fruta no pé, de correr na rua, quem vai ser o escolhido do time primeiro, e esses detalhes tão pequenos e tão grandes da escola, né? Que a gente se submeteu por muitos anos aí de questão de uniforme, questão as regras do jogo, né? Jurar a bandeira todo santo dia. É muita coisa, né? Para um universo tão pequeno que é o infantil. E aí você passou por tudo isso e tá aqui hoje. Eu vejo o Benê como uma pessoa alternativa, eu diria que é a palavra. Eu diria assim, uma pessoa... A impressão que eu tenho do Benê, uma pessoa que eu conheço, né, não há tanto tempo quanto o Alexandre, mas eu vejo uma pessoa, para mim a alternativa seria a palavra. Você se vê como uma pessoa assim, com uma visão mais lado B, mais alternativa? É bastante interessante isso, né? Na verdade, hoje eu penso que, né, olhando a minha vida, o que me salvou foi justamente esse lado B, né? Essa curva que você faz num outro sentido, onde você vê, não que veja outras coisas, porque a realidade sempre é a mesma, né? A frase que você disse que a poesia é que nos salva da realidade, do Ferreira Goulart, né? Aí daí você tem que perguntar qual realidade, né? Qual realidade? Porque nós formamos uma realidade também, né? Talvez a minha curva, a minha alternativa foi ver de fato a realidade de um outro modo. Embora com toda a opressão, com todas as dificuldades, existia talvez um pulsar, um modo de ver as coisas talvez de um outro modo, né? E que foi o que me levou até para escrever, né, e tudo mais. Me levou para escrever, para filosofia, me levou para o direito, né? Abre um pouco pra gente essa parte do Benedito escritor, como que surgiram os primeiros textos e o que te inspirou, uma vez que você tem aí, né, uma bagagem aí pra... Não, como é que começa isso, né? Eu não me lembro do meu primeiro rascunho. Eu me lembro de uma coisa assim, que eu tinha um questionamento, eu fiz um rascunho, eu tinha 13 anos, e era a questão de como o louco te via, e como você vê o louco, né? O louco vendo a realidade dele, né? E você vendo a sua, né? Qual era a diferença, né? Como é que o louco permanece feliz sendo louco, né? E nós, assim, tendo esse entendimento de que o louco não está feliz, né? Tinha 13 anos, aí escrevendo sobre isso, minha mãe estranhou, né? Rasgou, falou: que você para de escrever com isso, porque que história é essa de loucura e tal, né? Minha mãe, ela acabou assim, por conta de arrumações das minhas coisas, acabou destruindo uma série de coisas assim que você tinha, assim, de guardar, porque ela não entendia a importância daquilo, né? E eu era um cara assim que eu sempre guardei as coisas, né? De rascunhos, né? O próprio livro, quando eu publiquei um primeiro livro em 89, que era dos primeiros rascunhos, primeiros poemas, né, que você tinha, que foi chamado Gaveta Vazia, independente, ali pelo Scortese, na época era, acho que talvez o único editor que fazia de uma forma mais barata os autores independentes, aqui em Pinheiros, na região oeste. Depois tinha o Masao Ono, né? Mas o Masao Ono, eu até conheci o Masao Ono, levei meu livrinho, mas era um livrinho ali de 20 anos, né? Poesias bem, bem simples, né? Ele mesmo me sugeriu: tem que trabalhar, você tem que olhar seu livro, trabalhar mais, tal. Mas eu queria publicar, e como qualquer autor novo. Aí publiquei com o Scortese, também porque cabia no meu bolso, porque o
O outro editor já não caberia, né? Ele cobrava mais caro, né, para fazer, porque ele fazia uma capa bonita, fazia todo um trabalho bacana, né, uma Massaono. Então não cabia. Daí eu fiz lá pelo meu livro, mas fui lá fazer os lançamentos. Isso já foi... Eu já estava... Quando eu lancei o livro, eu já tinha feito uma oficina literária, né? Isso foi marcante na minha vida, foi uma oficina literária com a Eunice Arruda. E eu ainda estava me formando, ou estava recém-formado de faculdade, ou estava estagiando, não me lembro exatamente a época. Que foi lá na casa do Mário de Andrade, a Eunice Arruda, que acho que era a primeira oficina que ela estava fazendo. Ali eu conheci o Willer, por coincidência o Willer foi a primeira vez que ele foi fazer uma palestra em oficina literária, a convite da Eunice. E outros, né? A Renata Palutini, você conheceu ali. E lá o principal foco da Eunice era o processo de criação. Tanto que isso me marcou minha vida, porque até hoje eu sou fascinado por entender como é que o cara fez a poesia. Então você olha a poesia do cara, do outro poeta, né? Aí você olha e fala assim, como é que ele fez? Ele fez assim e tal, que ele, né? A estrutura, né? De como que ele passa, né? O processo criativo, ele é tão pessoal, né? Que como se fosse vários universos que interagem. Sim, entre mas é um si. processo que você Sim. consegue entender. Né? É um processo que sempre você entende, né? Porque não tem jeito. Por mais que você diga assim, eu estava caminhando, né, indo para casa, daí de repente olhei ali uma pombinha e a luz piscando, sabe, um avião passando e um carro bateu no poste, né? Tudo bem, você pode dizer assim, tem um processo aí? Tem. Qual é o seu processo? É estar caminhando na rua. Então, se você não estivesse caminhando na rua, nada disso tinha acontecido. Então, o seu processo está aí. Isso aí no Eunice Arruda ensinou. Então, você coloca uma música, né? Você tem uma motivação de escrita, né? Você abre a janela, você tem uma motivação, né? Então, você tem dos estímulos às situações que você pode encontrar. A realidade também é a grande motivação de qualquer poeta, né? Então, por isso que eu pergunto qual é a realidade, né? Porque você pode olhar para uma cena e fazer uma descrição da sala, né? Você descreve 3 objetos, aí volta, descreve de novo. Depois de umas 10 passadas, você vai estar escrevendo coisas que no primeiro momento você não tinha nem notado, né? Como descrição, mas você também vai falar de sentimento, vai falar de coisas, porque vai esgotando a sua possibilidade descritiva e você é capaz, aí você tem que buscar outros campos, né? Se você gosta, se você não gosta, né? De sensações, né? E aí você vai alcançando uma linguagem poética. Aí quando você descobre isso, é fácil, você não precisa mais fazer desde a primeira volta, você já pula, né, para um campo que você sabe que existe, né? Um campo de um outro entendimento, ainda sobre a mesma realidade, né? Então essa coisa de processo, a gente vai falar 10 horas aqui, eu vou ficar aqui, tem desse jeito, tem daquele. Eu mesmo, o livro do Para Onde Vão os Sapatos, ele é resultado de um processo que já tinha esgotado, que foi o livro O Zíper da Cidade. Nesse do livro da cidade, depois desse livro de 89, da Gaveta Vazia, eu fiquei sem publicar nada. Eu fui publicar o Zíper da Cidade em 2012. Veja quanto tempo passou sem publicar nada. Porque eu achava que eu não estava fazendo poesia. E aí, mas eu guardava sempre meus rascunhos. Aí, num dado momento da vida, né, de um momento que, sei lá, às vezes as coisas ela te coloca na frente da máquina ou do computador e fala, agora você vai ter que escrever, né? Não dessa forma direta, mas ela te coloca de um outro meio, né? Eu tinha voltado a estudar filosofia, eu estava mudando, aí aquela caixa cheia de rascunho, eu falei, vou digitar tudo isso. E nessa digitação, aleatória inclusive, era o que estava na caixa, né? Aí eu fui encontrando umas coisas de coincidências, tal, daí fui vendo, fui entendendo, daí na minha mudança, na bagunça dos meus livros, eu fui reencontrando os meus livros, né? A minha volta para o estudo da filosofia foi me permitindo essa coisa mais voltar para a ideia metodológica, né? Da academia, né?
sai um pouco desse universo mais lírico, né? De você simplesmente, estou sentindo, vou escrever isso aqui. Não, vamos olhar como é que é isso aí. Olha, tem um método, isso é parecido com o quê, né? De repente, e é natural como comunicação humana, a poesia como expressão de comunicação humana, né? Ela sempre vai te oferecer algo que já foi, de um certo modo, feito por outra pessoa, né? Você pensa que está criando algo, né, completamente inusitado. Não, isso já é reflexo de um cara que veio, que fez. Outro já fez isso, não fez igual, porque ele não vive no seu momento, não vive aqui, não vive agora, mas tem toda uma estrutura, um modo que vai te contaminar, na verdade, né? Como o Burroughs, né, que dizia que a palavra é um vírus, né, que você profere, né, e ela vai transformando, vai se conectando com outras palavras e vai contaminando a comunicação. E eu gosto dessa imagem, né, da linguagem poética, ou da palavra, ela ser uma coisa que contamina mesmo, que afeta o modo das pessoas verem, de entender, né? Então, nesse ponto, então, para mim, a poesia ela vai por isso. Então, ela passa por isso. Houve o Zíper, e do Zíper, da cidade, que teve essa coisa de todos os textos, de vários textos. Quando eu vou fazer quando eu terminei, aí eu percebi, falei assim, bom, se já que o meu livro, o Zíper, ele era um conjunto, tanto que eu tratava como pinturas de palavras, né? Porque eram colagens dos meus próprios rascunhos, né? Ordenados para dar um conteúdo. Aí eu falei, bom, se eu tenho já esse resultado, agora quais são as poesias que estão aí dentro, né? Você fez uma releitura do livro. Aí eu comecei a ler de uma forma aleatória e seguindo algumas palavras para encontrar textos. Aí eu encontrei vários poemas dentro daquele texto, né? Dentro do mesmo texto. Então tinha texto em prosa que eu encontrei 3 poeminhas pequenos, né? Aí daí eu fiz uma animação com o Javier mostrando essa coisa, né? Mostrava o texto, esses textos menores saindo e se revelando um texto autônomo dentro do texto, né? Que tanto eu chamei assim de poemas fantasmas de um quadro poético, né? Como se você tivesse fantasmas ali dentro, com uma liberdade própria ali, né? Então eu mostrei essa passagem. Só que nessa passagem dos textos do Zíper, eu naturalmente percebi que tinha um excesso nos textos do Zíper. Eu comecei a fazer uma revisão dessa forma, né? Dos textos do Zíper. Aí eu alcancei a fórmula dos textos que estão no Para Onde Vão Sapatos, né? Que foi o último livro que eu publiquei de prosa poética. Né? Antes teve o EU Poesias, que são... Aí eu publiquei esses textos extraídos desse processo no EU Poesias, são poemas mais soltos e de vários processos, né? De criação, de como alguma coisa de prosa também, né? Aí eu acabei publicando tudo lá no EU, porque era para sair os Sapatos antes do EU, mas só que o volume de poemas que eu alcancei e já tinha outros, eu falei, melhor publicar um agora, que já está quase pronto, né? E o Para Onde Vão Sapatos, que é prosa, é mais demorado, é mais trabalhoso, né? E depois, dentro dessa ordem de explorar processos, eu comecei em 2015 com um colega, um vizinho meu ali de praça, o Rui Chinelato. Nós começamos um processo de escrita de uma ideia, era um romance surrealista, onde a gente ia colher do acaso de uma comunicação sucateada de lixo de comunicação ou de rascunhos nossos, nós iríamos tentar extrair algo. E de fato a gente fez um passo a passo de troca de capítulos, não ver conteúdo do outro e depois transformar os conteúdos existentes, tal, até que chegamos agora estamos terminando a revisão, veja bem quantos anos, porque a gente era uma atividade lúdica, né? Não era algo com propósito
de ser um trabalho, era mais uma atividade lúdica. E de fato virou um livro lúdico, porque a gente alcançou. A proposta inicial era começava com 100 páginas, né, 25 capítulos, e a gente começou. Essas 100 páginas fizemos 4 fases, né? Então seriam 400 páginas, né? Imagina, um livro de 400 páginas. Mas a gente chegou num resultado de 20 poemas praticamente. 20 crônicas, que a gente chama de crônicas poéticas. Então, tanto que o título vai ser O Cadáver Crônico, porque nós usamos a técnica do cadáver delicado, usamos colagens, usamos recursos surrealistas, né, para compor. O nosso jogo foi um jogo surrealista. E daí estamos logo, acho que no início do ano a gente vai lançar. E aí a gente achou que dava um livro. Quer dizer, nós achamos que o conteúdo tá bonito. Então nós fizemos um livro com 20. O produto desse processo são 20 e poucos poemas. 20 crônicas poéticas. E 100 páginas desse livro é um relatório, é o pós-fácil. É o pós-fácil explicando o que nós fizemos e relatando e dando exemplos de cada fase. E, por exemplo, na fase 2 e na 3, os textos alcançados já são textos para serem publicados, já eram textos para serem publicados, porque eram textos bons já eram textos que você já tinha. Mas aí você tem esse relato aí de 100 páginas que vai escrevendo, dando exemplos. Mas o resultado de cada fase a gente publicou integral, os textos e tal. Muito legal. Essa é a minha fascinação de processo. E talvez ficar de advogado, né? A gente vai voltar nisso. A gente vai voltar nisso. Opa, vou ficar vai ganhar agora, uma homenagem também. Agora, mais um que... É o dia da homenagem. Eu vou me espelhar no início da entrevista, né? Você falou da sua infância, que é mais ou menos isso aqui. Papai Noel, de Solange Trindade. Papai Noel vive zangado com o menino pobre. Não lhe dá presente, não lhe dá brinquedo. Numa fila enorme, às vezes lhe dão a humilhação. Se tiver cartão, ganha as coisas usadas dos meninos ricos. É preciso mudar esse Papai Noel. Meu Deus do céu. Precisa trocar esse Papai Noel. Troca o Papai Noel. Esse Papai Noel não tá por nada, não. Verdade. Obrigado, viu? Obrigado por essa... Mas eu acho que essas dificuldades, né? Elas nos compõem. Naquela época, a questão social era muito mais pesada, né? A exploração era muito mais pesada, né? Os trabalhadores naquela época era comum, normal, 50 anos já era uma pessoa que não tinha mais saúde, não tinha mais vida. Eu sei que você tem uma ligação musical forte, né? Isso você não me responda agora, a gente vai deixar isso pro segundo bloco. Fica aí maturando. Isso, dessa ligação musical. Sometime I guess inside myself wax is yet so I miss. I ask into my mind why it was wrong. Really would you like to be realized? Congratulations to any mouse that can survive, but I don't know how. Inside in my heart, I ask to the Lord what I need to do to make me best. The big people are insane. Why I can't do twist cut of this? Congratulations to any mouse. Why are they me? It's me, they are dead.
tomorrow's day. With the younger plans to really rapid. With an active day, continue to war. While young troubles will be dead. Congratulations, 20 miles. Singing the future, uncertain now. Sou feliz, feliz em tudo que faço. Trabalhando, nunca encontrei fracasso. Eu sou pobre, mas não invejo o ricaço. A estrada da vida é dura, mas com Deus eu sigo e passo. Saúde, felicidade, só Deus que nos pode dar. Os erros da mocidade, só Deus pode perdoar. Já sofri como sofreu muita gente, já sarei, pois eu já estive doente. Nesta vida é melhor seguir contente, que a estrada da vida é dura, mas com Deus eu sigo em frente. Saúde, felicidade, só Deus que nos pode dar. Os erros da mocidade, só Deus pode perdoar. Já sofri como sofreu muita gente, já sarei, pois eu já estive doente. Nesta vida é melhor seguir contente, que a estrada da vida é dura, mas com Deus eu sigo em frente. Saúde, felicidade, só Deus que nos pode dar. Os erros da mocidade, só Deus pode perdoar. Saúde, felicidade, só Deus que nos pode dar. Os erros da mocidade, só Deus pode perdoar. Casarte Marginal, a casa da nossa arte. Na primeira, a música The Animals, executada pela banda Centro da Terra. Na segunda, Sigo e Passo, na interpretação de Dona Adelaide, Dona de Adelaide. Bene Animals, executada pela banda Centro da Terra. Na segunda, Sigo e Passo,
na interpretação de Dona Adelaide, Dona de Adelaide. Benê, me conta dessa relação que existe da música na sua família, né? O seu irmão é o guitarrista dessa primeira banda e compositor da canção. E a sua mãe executou cantando aqui com a gente. E ela também foi a compositora dessa música, né? Também. Então nos traz essa história da música na sua família, que parece que é uma coisa muito forte. Conta pra gente isso, essa relação sua com seu irmão, com a sua mãe. Eu me lembro da gente ter conversado sobre seu pai ser músico, ou ter uma relação com a música também. Eu gostaria que você nos trouxesse isso agora, por favor, amigo. Bom, vou começar pela parte mais simples, né? A história mais curta, que é do meu pai, na verdade. Porque, segundo consta, ele, lá quando era jovem, ele ou teve um pistão, ou um saxofone, mas não cuidou, não foi e permaneceu fazendo disso uma constância na vida dele e tal. Foi um momento da vida dele. Já o meu irmão foi um acontecimento até bastante interessante. Um belo dia, nós tínhamos acho que 14, ele 15 ou 14. Aí a gente estava assim, tipo, trabalhava, ganhava os nossos, já trabalhava de office boy, né? De office boy. Aí assim, vamos comprar uma guitarra, né? Aí eu falei assim, também vou comprar uma, falei pra ele, né? Mas chegamos na loja, né? Você não tinha uma facilidade assim. A gente, na época foi no Shopping Continental, no shopping que ele estava meio assim recém-aberto. Ele foi inaugurado em 75, né? Depois do Shopping Guatemi. A gente morava ali na região de Osasco, ali próximo ali, né? Ali e nós somos uma loja de discos que vendia instrumentos também lá. E só tinha um contrabaixo, não tinha guitarra. E meu irmão pegou e comprou o contrabaixo dele, e eu fiquei sem a guitarra. Mas daí eu fiquei pensando, eu falei assim, quer saber, eu não vou comprar guitarra não, eu vou pagar meu cursinho, né? Vou pagar meu cursinho e tal, porque eu vou pra faculdade, né? E aí eu fui fazer cursinho, enquanto eu estudava para cursinho, meu irmão estudava contrabaixo. Essa foi a nossa... Nessa época eu morava em Carapicuíba. Morei na Coab, em Carapicuíba. Morei na Rua Salvador. Ali foi ano... Eu me formei em 81. Então foi tipo 79, 81. Nessa época. E aí ele tocou a vida dele, montou uma banda, e eu daí acompanhava, né? E ele que compunha as músicas, né? E tudo mais. E aí perseguiu até o momento que ele parou, né? Parou de... Na época, depois eu fui pro colégio, nós fizemos festival, né? Eu era inclusive apresentador, criamos a categoria Rock and Roll no Festival Estudantil de Música, que era só MPB, né? Foi ali no Colégio Campesina, ali próximo da Prefeitura de Osasco. Daí nós criamos o festival, né? Nossa, foi uma coisa fantástica com rock, né? Não tinha categoria rock and roll, nós criamos a categoria rock and roll. E esse festival teve depois umas 7 edições, ele continuou bastante aplaudido, né? Festejado lá no meio estudantil naquela época. E nesse festival, o meu irmão... Um ex-guitarrista dele pegou o primeiro lugar, mas a música era dele, né? Ele fez botou 12... Era o compositor da música. Ele era o compositor, ele ganhou o primeiro lugar e ganhou o terceiro, porque daí ele tava com a banda dele, né? Tava com a banda dele. E eu, rapaz, eu fiz um negócio terrível nessa época, que o meu irmão não se perdoa. Não me perdoa, na verdade. Porque eu apresentava a categoria rock and roll, né? Tava na organização, né, do festival. Aí me veio uma professora, que era do júri. Ela falou assim, olha, quero conversar com você. Porque é o seguinte, as duas músicas, meu irmão tocou 2 músicas, a terceira foi o outro que executou. As 2 músicas dele foram classificadas. Então, quer dizer, o primeiro, segundo e terceiro lugar seria dele, porque a primeira seria... né? Campeão. E tinha uma banda que, era o Avohai, que além de amigos da gente, o nome da banda era Avohai, né? E fazia uma coisa maravilhosa, tal,
nossa, era de um outro colégio, gente e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, pô, esse seria meio injusto, né? Vamos classificar outro. Mas o injusto foi da professora dividir isso comigo, né? Aí eu falei assim, não, tira essa música aqui. Eu tirei, eu desclassifiquei meu irmão de uma música, né? Que era a música mais, assim, que eu não curtia. Né? Porque ela trouxe pra mim, falou assim, olha, eu desclassifiquei meu irmão, eu tirei uma música dele, né? Não sei qual é o efeito disso, no efeito borboleta, né? Mas Disso até os últimos dias de vida dele. Mas você virou uma coisa pessoal de irmão para irmão, você não tem noção. Mas isso por conta talvez dessa minha saída de curva, sabe? Essa coisa de você olhar e falar assim, pô, não, meu, é melhor que tenha mais bandas. Não só uma banda. Então essa minha ideia, assim, de que a gente aplica no sarau, né? De que tem que dar espaço, tem que agregar, sabe? Tem que somar, né? Isso é muito antigo em mim, assim, né? De ver que você fica mais forte quando tem mais gente do seu lado, né? Quando, né, você reverbera melhor, né? O que você diz, o que você faz. Então foi ali que foi uma coisa assim, tá servindo até como uma coisa assim de desabafo aqui essa situação, porque isso me perseguiu uma época, né, de você, né, interferir, né, nessas coisas. Quem sabe o seu irmão não esteja ouvindo o programa e... Não, se ele não ouvir, eu falo assim, olha... sabe, né, nesse momento talvez ele repense. Repense, A máquina do tempo pode ser aqui, você consegue salvar a borboleta. Hoje ele trabalha com pedras, cristais, umas coisas assim bacanas também. Mas ele é assim bastante diferente de mim. Tem um outro irmão caçula também que foi mais para a área do esporte, salva-vida, né? E meu irmão teve a questão da música, mas hoje ele não está muito na música, não. Está mais nessa coisa das pedras e é o cara técnico, é o cara da eletrônica e tal, né? E eu já não, né? Pra mim, playoff já me dá uma dor de cabeça, sabe? Se você apertar o botão já me dá umas coisas assim. E aí minha mãe, né? Minha mãe sempre cantava essa música. Dona Adelaide. Dona Adelaide. Ela começou cantarolando essa música, Sigo e Passo, né? Em toda festinha, fazia um aniversário, alguma coisa, um churrasquinho e tal, ela cantava essa música. Vou cantar minha música. Daí cantava. Aí um belo dia eu prestei atenção e percebi que ela tava ali certinha a música, né? Tava pronta a música. Eu falei, mãe, vou arrumar uma gravação pra senhora isso aí. Aí foi quando eu levei ela no Messias. Aí o Messias falou assim, vamos ouvir a música da senhora. Me colocou lá. Ela sentou, canta aí. Ela cantou. Daí quando ela acabou de cantar, ele falou assim, não precisa fazer mais nada, ela tá pronta. Ela cantou no tempo certinho. E ele só fez o arranjo. Então ela, na primeira cantada, essa gravação que você está ouvindo. E aí ela cantou certinho no tempo, né? Então você vê que é uma coisa dela, né? E sempre ela gostou de festa, de música e tal, né? Meu pai odiava, né? Meu falecido pai, né? Minha mãe sempre foi muito bonita, né? Então, imagina, era uma complicação. Tanto que se separaram, já era novinho, né? E então minha mãe, ela foi fantástica. Ela teve até de um certo modo, uma contribuição no sarau também, né? Porque ela morou uma época, no centro, eu aluguei um apartamento para ela morar no centro. Ela estava enxergando ainda, tá, mas ela não quis, cuidar melhor da saúde e tal, e não dava para ela ficar sozinha. Daí ela foi morar com a irmã mais velha. Aí uma vez eu estava levando ela na quermesse e ela falou assim, eu quero cantar minhas músicas aqui, você precisa arrumar um lugar para eu cantar. Que bonitinha. Né? Você precisa arrumar um lugar para cantar. Eu falei, mãe, tá bom, eu vou arrumar um lugar para a senhora cantar. E aí, coincidentemente, nessa época rolou a ideia do sarau. Ou ela, contribuindo ou não, acabou. No primeiro sarau ela já estava cantando lá no sarau. Na primeira edição do sarau ela já estava cantando lá, né? Essa música aí. A capela, né? A capela, inclusive. Então teve essa influência. E nesse ponto, sei lá, se influência ou não, tem essa questão. E talvez, né, esse exercício da minha mãe cantar a música dela, talvez tenha me influenciado para poesia.
porque depois de um tempo eu comecei a pegar alguns textos que tinha alguma influência musical e começar a testar no sarau. Então eu ia meio cantarolando o poema e buscando essa musicalidade, né? Reforçando essa musicalidade das palavras do poema. E aí uma vez, duas vezes, aí encontrei umas gravações do passado, de fita cassete ainda, imagina, que tava lá, daí eu peguei e falei, isso aqui é bom. E aí era poema, mas aí você tinha a questão da música. Aí eu comecei a mergulhar um pouco mais nessa questão da poesia e da musicalidade, né? Aí é essa coisa assim de que uma vive sem a outra. Não, dá pra viver todo mundo separado, mas quando fica junto, fica melhor. Juntos somos mais fortes. Fica melhor. Quando junta poesia e música, fica melhor. Mas não numa ideia de você ter a poesia como conteúdo e a música como forma, né? Ou como moldura, né? Vamos colocar assim, né? A música, você pode fazer uma poesia como tela e a música como moldura, ou o contrário. Você tem a música como tela e a poesia como moldura. Isso é muito comum a gente ver, né? E aí você soma talentos ali que vão se dialogar e vão oferecer uma outra dimensão para aquela poesia que está sendo lida, né? Ou para a música, né? No meu caso, o que eu busco reforçar é a poesia, a palavra, né? Tanto que numa gravação que vocês vão ver, você vai notar que existe essa dimensão de que você percebe mesmo a fala. Parece que toda a música ela tá para prestigiar a fala, né? Porque a melodia mesmo da música está na fala. Porque meu processo de criação é muito simples. Eu tenho a letra com a ideia da musicalidade, aí eu encontro o BPM, né? Qual é a batida desse falar, né? Desse cantar, né? E aí divido em 4x4 para ficar numa linguagem rock, né? 4x4, boto lá em 4x4 aquela leitura. Faz a Ali, divisão do compasso. Compasso, você descobriu ali 2, 3 compassos, você tem sua música. Daí é você só adequar no poema aquela musicalidade e fazer as variações, né? Porque o próprio texto ele vai te sugerir variações. Aí eu comecei a aplicar isso e encontrei coisas maravilhosas, então, né? Coisas que eu pelo menos acho maravilhoso, né? E aí eu quis avançar. Eu fiz uma experiência anterior com uma banda que se chamava A Bomba, né? A com H, A Bomba, mas era coisa de você produzir isso ali com a banda, né? Mas eu não estava atento ainda tanto à questão dessa questão da letra e da música, né? Aí no segundo isso nós fizemos, daí parou esse processo, fizemos 3 composições, foram composições minhas e mais de um outro colega também que era poeta que estava no grupo. Aí parou, aí foi quando eu resolvi fazer meu próprio mapa, né? Não fazer meu próprio, porque na outra banda não tinha mapa, você falava, todo mundo decorava e tocava, né? O que fazia no ensaio fazia numa apresentação, não tinha mapa, não tinha nada. Nessa não, eu falei assim, não, vou fazer mapa, vou fazer tudo bonitinho e tal. E deu trabalho, até agora eu estou aprendendo ainda muitas coisas, né? Com essa questão de música, especialmente a questão da voz, né? Porque eu fui buscar fazer aula de canto não para ser cantor, porque eu não sou cantor e nem músico, né? Tem mais essa. Não sou cantor e nem músico, né? Conheço alguma coisa de música, muito básico, e de canto eu fiz uma aula de canto que é para você entender mais, que você sabe, você ter consciência, você tem uma voz e você pode mudar isso, você pode mudar intenções. Como se fosse uma busca de consciência corporal. Você mudar intenções, de você fazer outras coisas, né? Aí eu resolvi só dar alterar o BPM para dar uma musicalidade. Muito legal. Eu vou voltar, só estou pincelando. Mas a gente percebe que essa história do processo, ela é muito importante para você, né? Eu vejo isso tanto no seu processo de escrita literária, e agora eu percebo isso também no teu processo de composição, no teu processo de musicalidade. Passo a passo. A gente percebe que isso é algo muito forte em você, mas a gente vai deixar isso pro terceiro bloco. Agora nós vamos de música. Então, depois da gente
ter pincelado, da gente ter chafurdado nessa tua história familiar musical, né? Saber que, então, de fato, esse garotinho de periferia, ele teve ele cresceu dentro de um caldeirão musical muito bacana, né? E agora a gente vai ver o resultado disso, né? A gente vai ouvir agora o meio da carta do Benê e vamos ouvir Ele Me Viu Contato. Oh baby, somos sexuais acima de tudo e sobretudo, tudo antes do livro que não lemos. Oh baby, nem sempre entendi a coisa impossível. São de sonhos feito morcego, o lado está ele de morrer. De hoje e o pensamento, eu tô de saco cheio de pensamento. Talvez seja só uma ideia feita do viver na Pauliceia, numa compreensão nessa megalópolis, essa coisa lambe desenhada no cartão, coisa grudada na porta, feito beijo com pedido de socorro, ou quem sabe um segredo debaixo de uma faixa, quem acha segurança. E o pensamento, eu tô de saco cheio de pensamento. Talvez seja só uma ideia feita do viver na Pauliceia. Baby, aqui são outros os tempos. Baby, aqui são outros. Aqui são outros. Pode ser uma ideia feita do viver. Ele me viu, ele me viu, garrafa plástica, como assim? Ele me viu, sapato sem pé, em seu disco, alucinado. Ele me viu, placa de trânsito, e assim sorriu.
em seus olhos um real. Em nada contudo, em nada contudo, pela calçada entre as galáxias, o lambe-lambe OVNI novo mundo, OVNI novo mundo surgiu. Naquela praça a si mesmo, a fim mesmo, em nada contudo, em nada contudo, pela calçada entre as galáxias, o lambe-lambe OVNI surgiu. Naquela praça do a si mesmo, a fim mesmo, a si mesmo, ele me viu, do a si mesmo, do a si mesmo. Casarte Marginal, a casa da nossa arte. Benê, vamos esmiuçar uma coisa aqui que eu peguei. Eu vi você falando sobre ouvir a forma da poesia, buscar a divisão rítmica do poema, buscar o compasso, transformar isso em música. Nós acabamos de ouvir 2 composições autorais sua. Eu gostaria que você falasse mais sobre esse processo de criação musical a partir do poema. Então, não é a partir do poema, né? Porque você, quando você tiver o poema nesse processo, você vai ter a música também, né? Então, duas coisas que vão correr junto. O que vai dar o start mesmo para você estar desenvolvendo, primeiro é você perceber que existe uma frase que ela seja de algum modo musical, né? Um exemplo clássico é Proibido Fumar, do Roberto Carlos. Ele só pegou a música que está na frase. É proibido fumar. Só isso. E daí ele desenvolveu o resto. De um outro modo, de um modo mais elaborado, esquemático, né? De entonação de sílabas, né? É a banda do Chico, né? Você pode cantar de qualquer jeito, mas você sempre vai ser do mesmo jeito.
Se você falar ou cantar, é daquele jeito lá. Não tem como mudar, você não tem como alterar as intenções das palavras, porque elas estão presas dentro da palavra. São as sílabas tônicas estão dispostas de um modo que você não consegue falar de um outro jeito. Chico Buarque é um mestre. Pô, cara, isso é bonito, isso é lindo, né? O meu processo, então, ele parte por esse caminho. Essa frase que nem a música Ele Me Viu, ela resultou de um processo. Eu convidei 2 amigos, o Paul, que tem um trabalho autoral também, e o Júlio Bittar, que é um poeta, mas ele toca e tem música dele também. Falaram, vamos fazer um encontro em estúdio, exercitando essa coisa. Vamos ver o que a gente... Vamos gravando e vamos ver o que a gente encontra. Aí ele estava fazendo, declamando um poema, e o povo brincando na guitarra. Aí ele começou, quando ele estava terminando o poema, eu comecei. Ele me viu, sabe? Deu essa, ele me viu, daí eu comecei, daí ficou brincando com esse Aí depois eu vim e criei essa coisa, tem uma coisa de disco voador também, né? Que foi ali que eu colhi os elementos naquela experiência de laboratório, de estúdio, né? De composição. O Paul também fez uma composição, né? E foi ali, daí você vai compondo, né? Então a minha frase-chave era o Ele Me Viu. Era Ele me viu. Aí com essa entonação, né? E aí eu fui construindo isso, né? Dentro da uma necessidade de notas e tal, daí fui construindo. E são Mi, Ré, Lá. São 3 notas. Mi, Ré, Lá. E as suas músicas, por isso o contato, né? Mi, Ré, Lá. As suas músicas, a gente percebe que tem uma influência muito boa de blues, jazz. Você conseguiria citar pra gente, assim, as suas influências nesse campo? Que você... Que é o que a gente percebe nessas 2 músicas que a gente ouviu agora, né? Muito blues, muito jazz, uma coisa bem, né? Uma levada gostosa. De onde veio essa influência? Então, aí que vem uma história interessante, né? Quando você faz o texto, faz a batida no violão, eu, do meu modo, como eu não sou músico, eu nem saberia identificar se é blues, o que é, e eu não tenho essa preocupação, né? Tanto que essa música Ele Me Viu, ela chega uma hora no solo que o guitarrista ele faz uma coisa de blues, né? Porque então essa ideia de blues nessa música, ela está vinculada ao arranjo que foi feito, né? Mas a primeira parte dela não tem quase nada de blues. Ela tem um cifradinho, outro e tal, mas ela vai para um outro caminho. Mas quando chega no solo, ela vira um blues mesmo, definitivo. Então ela vai como se fosse um blues que se construísse, né? Você pega o meio da carta, baby, somos sexuais, acima de tudo. E daí no meio você vai assim, e o pensamento... É uma coisa de tarantela, de pizzaria, né? Essa coisa, isso o Falk, né? Que o Fernando Vem lá do Bergamo. Que ele deu essa subida, né? E o pensamento... E ficou legal, dá uma paradinha, e o pensamento, dá uma animada, né? Aquela coisa meio italiana, meio de cantor de pizzaria, baby, sabe? Essa coisa. E já a outra que você vai ouvir já é um rockinho mesmo, é um rock mesmo, assim, é nessa hora que a gente então percebe a influência dos Bérgamos na sua música? Porque... Então, eu acho que de um modo ou de outro todo mundo tentou fazer música em casa, acho que foi isso. Será que foi aí que a gente pegou a influência? Foi, eu acho que aí é muito interessante, é por isso que eu digo que a humanidade próxima de você é tão igual à humanidade que está longe de você, né? E isso também em relação ao que ela te passa, né? Nós podemos olhar a nossa família e ver aquele caos que é no Natal, né? Aquelas encrencas, aquelas brigas todas, aquelas confusões, né? Mas é assim a humanidade, né? Longe de você também é assim. Porque tudo isso se repete em todas as famílias, né? E as influências inevitáveis da convivência, né? Ela nós temos uma
Eu falei de vírus da palavra, mas nós humanos somos quase praga, né? A gente se contamina mesmo, né? A gente conhece pessoas, se relaciona com pessoas e com certeza absorve, né? E troca causas e efeitos, né? Sobre você em relação ao outro, né? Sempre há essa troca, né? Essa contaminação também humana, né? E tanto que assim é os efeitos do sarau, né? A gente faz saraus e como é bacana isso, que as pessoas se entrosam, se conhecem. Como disse aqui o Carlos Moura. O Carlos Moura, ele testemunhou algumas coisas marcantes assim de pessoas evoluindo na sua poesia, né, demonstrando coisas. Eu mesmo, através do sarau, eu tive a oportunidade de exercitar coisas fantásticas, de fazer, testar. Eu não conseguia decorar meus poemas. Até o poema do Minto, que é um poema curto, a primeira vez que eu li no sarau, eu li, porque eu não decorava poema, né? Os de prosa ainda são mais complicados, né, decorar, porque eles são muito cheios de figuras, né? Então é bastante brincado. Mas agora exercitando com a música, né? Aí você tem que decorar, né? Mas o louco é que com a música você vai mudando muita coisa. Aí quando você vai cantar, você canta. Uma vez eu fui cantar fazendo esse playback, ou então só cantando a capela. Fui fazer, aí no meio da música, da letra, eu usei uma frase que eu já tinha tirado da letra. Era uma versão anterior, né? Porque as versões vão se fazendo assim, versão 1, 2, 3, no meu processo é meio xarope. E vai 1, 2, 3, 4, versão 15. Aí versão 15, essa é a versão, né? Mas a diferença para a versão é uma frase, uma palavra. Mas essa palavra diz tudo. Daí, de repente, você fala a palavra, você perde o rebolado da música. É bastante interessante a ideia. Então, depois, quando ela fixa, daí fica bacana. Então, a repetição, né? A repetição é que faz você decorar mesmo. Aí, depois de 3 ou 4 anos de sarau, a gente começou a decorar os poemas mais curtos. Que é o que te salva às vezes, né? O poema mais curto, numa hora assim, né? Que você é chamado a falar alguma coisa, você sai ali com um poema mais curto, né? E aí. Mas tem que ser o decoradinho, né? Senão não dá. Eu quero voltar no processo. Vamos lá. Eu vejo você falando de pegar o gancho numa palavra, e isso me remete lá a Eunice Arruda, no processo de criação literária, uma poeta, uma grande poeta, né? Uma pessoa bastante conceituada na nossa literatura. Imagino que ela tenha sido peça angular no seu processo criativo. E aí eu vejo você escrevendo um livro com recortes, O Zíper da Cidade. Depois, no teu outro livro, você fazendo com que os poemas saiam dos recortes do livro anterior. Aí, nesse sentido, eu vejo novamente, né, o processo de criação muito forte, muito importante para você na sua criação literária. E, novamente, eu vejo um outro processo, né? Sempre a criação de um novo processo, mas o processo também sendo pedra angular, né? No futuro, o cadáver crônico, no qual você faz a duas mãos. E a maior parte do livro é o relato desse processo, né? Essa história de relatar o processo me lembra muito Aldous Huxley, né? O Aldous Huxley escreveu livros fantásticos e editou outros tantos livros demonstrando o processo pelo qual ele passou, né? O processo de criação de um determinado livro, né? A Ilha e o Admirável Mundo Novo, ambos têm um livro editado que contam o processo pelo qual o autor caminhou para a construção desses livros, né? Eu vejo isso muito forte no seu processo de criação literária, né? Fala um pouco disso, conta de onde essa importância do processo, e não só a importância do processo, porque eu percebo que o processo muda. Muda. Bom, aí uma vez um professor de metodologia,
ele disse o seguinte: você pode ter a ideia que for, né? Mas ela precisa ter um método de demonstração. Não importa o que é, mas ela precisa ter um método. Bom, vai precisar aplicar isso na poesia? Não, não é bem assim na poesia. Mas você entender como você chegou na poesia, isso me dá segurança. E me permite fazer a análise do texto de um outro modo, né? Sem perder a beleza dele, né? Porque, na verdade, você fala assim, bom, onde que está a poesia aí? Bom, a poesia está na poesia que você captou na caminhada da rua, lembra? Sim, lembro. Tá lá. Lembro. Isso faz parte do processo Lembro da também, história. né? É onde você colheu, né? O seu processo de elaboração e de entendimento é que você vai passar pelas transformações. Você pode fazer a transformação de diversas formas. A forma mais básica é a repetição. Parece que não, mas quando você repete o mesmo texto, você está transformando ele. Porque você nunca vai dizer o poema do mesmo modo depois de 10 vezes. Você vai, na 10ª vez você vai dizer de um outro modo. Então você transformou a sua poesia. Agora você imagina você reescrevendo aleatoriamente o mesmo poema, destruindo ele, recriando, destruindo e recriando outra coisa, destruindo e recriando outra coisa. O que você vai encontrar nele? E aí o que você vai encontrar é uma questão de escolha. É quando você olha toda essa brincadeira com palavras, deixando elas no seu momento, né, te guiar para uma realidade ilusória, perfeito. Aí você diz se isso está bom ou não. Isso para a prosa, né? Agora, para os poemas mais soltos, eles são... Por exemplo, eu faço um poema sobre a noite. Depois eu faço um poema sobre o bar. Aí depois eu faço um poema sobre o carro passando na esquina, né? Mas eu posso juntar tudo isso e falar assim, naquela noite, no bar, eu vi um carro passando na rua, né? Então é uma questão de você... E isso pensando se que o carro passando na rua seja um poema, né? Não só essa frase simples. Então você vai unindo coisas, né? Vai unindo e transformando e percebendo que a poesia, às vezes a gente dá por acabado uma poesia, ela não acabou. Ela é só um pedaço, que é um outro elemento de processo. É quando você está fazendo um poema e fala assim, agora acabou. Não, vou continuar esse poema. Aí você vai encontrando uma outra dimensão daquele tema. Você vai dando um desdobramento para aquele, não tem fim, né? E o bom é que você vai encontrando essas possibilidades, né, de texto. Eu vou ler um texto aqui, tudo bem? Por favor. Eu vou ler um texto que eu nunca li. Benê, traga-nos a sua arte. É para isso que você está aqui, Benê. Estamos ávidos para beber da fonte da sua arte. As palavras se escondem, deuses também. O que se exibe é o humano diante do silêncio de um ovo. Foi indo com o relento da madrugada, querendo cada passo na calçada sem memória do começo do ir para aquele endereço confuso anotado no caderninho de rascunho. Seguia o céu na noite fria, sentia uma onda sonora de violino tocando. Já estava lá como possibilidade encontrada pelos astrolábios. Uma espécie de Paris. Era um movimento de outras palavras. Alobamá está aqui, disseram-me, enquanto senti o gosto de fora do copo num beijo. A música ia mudando de lugar com as roupas que iam se misturando no espelho. Pensei numa peça de teatro encenada numa gaveta de meios sapatos. As palavras das bordas das nuvens na janela se revelavam a cada instante do amanhecer, com os seus sentidos para a vida e para a previsão do tempo na cidade. Tempo, o grande responsável pelas misturas de energias, de marcas, de batons e olhares de canto antes do silêncio do entendimento de que não é possível ficar depois do colírio revelador da beleza, da bela tristeza feliz de personagens abandonados numa paixão de cortina vermelha, agitada,
como repertório de impressões ofegantes do desejo, indo e vindo, como palavras ocultas no olhar do querer, só um momento por toda a vida das almas insones dos hotéis da cidade. Sem quartos, para o sempre dos amantes escondidos num coração desenhado. Então, a ideia é essa, é um percurso, te passa essa noção, né? Mas ao mesmo tempo você vai fazendo costurando essas impressões mais subjetivas, essas ocorrências mais abstratas ou imaginárias, né? Onde você coloca ali uma expressão do seu eu lírico mesmo, né? De como é que seu eu lírico lida, né? Com essa saída numa noite que você vai para uma festa e você volta de manhã, né? Como é que você lida, né? Com essa coisa de você comer um ovo, né? Daí vem as histórias, né? Como é que você coloca isso numa prosa? É lógico que falar que você comeu um ovo cozido no café da manhã, na padaria, não tem graça. Mas colocar que você está com alguém, né? Uma pessoa amada, comendo lá o ovo, escrevendo alguma coisa na casca de ovo, fica bonito. Diga-se a conversa de botequim do Essa Noel, é a né? alegria, né? Seu garçom, faça o favor de trazer depressa uma boa média que não venha requentada, um pão bem quente com manteiga beça. Então, é a mesma coisa. Então, você tem um cotidiano, mas é um cotidiano que você vai alterando esse cotidiano, né? Vai alterando isso pela uma necessidade lírica. Uma necessidade de que você tenha a possibilidade de transformar algo comum em algo extraordinário, né? E aí fica aquela coisa, isso pode ter acontecido ou não acontecido, ou isso pode vir a acontecer. Então essa coisa do tempo, né, de você não ficar preso a uma coisa de que aconteceu, né? Eu gosto muito disso, eu não gosto de estar presa nesse tempo, né? Então eu gosto das coisas que podem ser que aconteceram, podem ser que vai acontecer, pode ser que nunca aconteceram e pode ser que elas acontecerão, né? Então você brinca com essa dimensão, né? Aí você vai para... E talvez isso foi decorrência da caixa de rascunhos. Porque na caixa de rascunhos tiveram rascunhos de 10 anos. Então tinha escrito lá que era de um outro tempo. E aí se encontra com um texto mais atual. E eles se misturam, mas ali a força do tempo dos textos, elas se diluem, né? E aí quando você vai traz esses textos unidos, né? Como se você pegasse um texto seu do primeiro poema e juntasse com um poema mais atual seu. Você descobriu uma coisa muito doida, né? Seria uma coisa que nem é aquilo, nem é isso. É o meio termo, ou uma outra coisa que você não sabia que existia. E talvez essa seja a grande mágica da poesia, talvez seja essa a grande mágica do sarau, porque nós estamos lá ouvindo várias poesias. E aquilo tudo lá bagunçando a sua cabeça, os seus sentidos, né? E te dando possibilidades, né? Porque mesmo que você não saiba, isso tá ali se processando em você, né? A sua cabeça tá ali curtindo essa, né? E tá te influenciando. É isso. E por falar em influenciar, vamos de música. Mais uma sua, Nem Sei Cara. Vamos ouvir. Essa é bem atual, assim, de Legal. Tem uma voz mais de resistência aí também. Ah, vamos ver o que E fala do processo, hein? Fala do Opa, o processo aí de novo, né? Nem Sei Cara, Benedito Bergamo e Borboletar, de Carlos Malungo. Mais um grande músico aí também, pra gente poder ouvir aí na sequência, aqui na nossa web rádio, caseleoca.com, o Casarte Marginal. Domingo, segunda, terça-feira, quarta, quinta, o que pode ser? Na sexta-feira, dormindo, sábado, segunda, quarta-feira, na terça, sexta-feira, do ano bissexto, bem aqui no centro, no erro fico bom, no azar, intuição.
misturar. Acenda o caldeirão, veja a ebulição. Misture sons de morcego e mordidas de tubarão. Faça magia, a sua poesia. No erro fico bom, no azar intuição. Com tudo fervendo, mexa, mexa e mexa. Não com colher, não com concha. Mexa com ossos e olhos da vida urbana. Da vida urbana. Faça um feitiço bem feito. E dê um sumiço nesse ranço. Aqueles anelam te pegar, outros pensam em fuzilar. Só porque você acende o fogo e faz um vapor diferente do que se consome. Do que se consome. Bom, no azar, intuição. Faça um feitiço, a sua magia. Com tudo fervendo, mexa, mexa e mexa. Não com colher, não com concha. Mexa com ossos e olhos da vida urbana. Da vida urbana. Na terça, sexta-feira. Casulo rompe asa de seda multicor, baila ao vento. Aquarela camufla-se entre flores, néctar embriagar-se do perfume, pólen. Alçar longos voos, liberdade, transitar entre montanhas, liberdade. Interar-se ao ar, conquistar, absorver os raios, realçar as cores. Então transfiguram, viajar, o verbo renasce no sonho, voar, 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 voar.
espalha ao vento. Aquarela camufla-se entre flores, néctar embriagar-se do perfume, pólen, alçar longos voos, liberdade, transita entre montanhas, liberdade, inteira-se ao ar, conquistar, absorver os raios, realçar as cores, então transfiguram, viajar, o verbo renasce no sonho, voar, 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 voar. Web Rádio Casilioca.com, com o programa Casarte Marginal, Casa das Artes. 13 de maio, da Juventude Negra, o nosso amigo Benê, que nos deu a honra da sua presença nesse programa de hoje, né? 13 de maio, que não é mais de Preto Velho, de Pai João, de Mãe Maria, do Negrinho do Pastoreio. 13 de maio que não é mais de miticismo, de simpatia e do despacho. 13 de maio da Juventude Negra lutando por outra libertação ao lado da Juventude Branca contra os senhores capatazes, capitão do mato, que permanecem vivos, cometendo os mesmos crimes, as mesmas injustiças, as mesmas desumanidades. 13 de maio dos poetas conscientes. Bacana. Tá? Obrigado. E aproveitando que eu também faço aniversário em maio, né? Então, foi ali uma... Presente, hein? Presente. Valeu mesmo. Sensacional, né? Presença sempre mais que ilustre de estar com a gente aqui, Liberto, para estar recitando. Nada mais gostoso ainda do que ouvir um poema de Solano, a voz de Liberto, né? Sensacional. Benê, vamos falar um pouquinho do Achados e Perdidos? Vamos. Curiosidade primária, de onde surgiu esse nome? Bom, era quando... Foi assim o processo. Um dia a gente tava... Um colega, o GTO, que já faleceu, um jornalista, muito querido ali na praça, né? Uma figura, assim, da boemia ali, da noite, né? O melhor mau humor, né? Que a gente fazia. O melhor mau humor que a gente conhecia era o GTO. E aí um dia tinha um amigo, quando a praça antigamente tinha o HQ Mix, que era uma livraria que funcionava de madrugada, né? E a especialidade do HQ Mix era quadrinhos. E tinha o Floreal, que ainda está aí, né?
ele fez o lançamento de uma revista e não tinha mais a livraria, então a gente resolveu fazer um lançamento pro Florial na mesa de um bar, na mesa do La Barca, na calçada. E aí, vendo que o negócio funcionou, pô, dá para fazer aqui um negócio aqui, um evento cultural aqui na calçada, aqui nessa mesa, que a gente sempre senta a tomar cerveja. Aí eu falei, pô, vamos fazer um sarau, enquanto todo mundo faz alguma coisa aqui, vamos fazer um sarau para encontrar. Aí o GTO falou assim, acha um lugar. Aí eu cheguei pro Riva, que estava ali já em pé na porta, falei, Riva, dá pra gente fazer um sarau aí, daqui uns dias? Tá aberta a casa. Daí virei pro pessoal na mesa e falei assim, ó, já tá aberto o lugar, e aí? Né? Aí um falou assim, então eu vou fazer um blog. Aí o outro abriu a página no Face, aí eu com o Savai, aí conversei com o Savai e com o Júlio Bittar, sentamos um dia, conversamos sobre o que seria o sarau, né? Qual seria a diretriz do sarau. Então a gente não queria que fosse um sarau que representasse assim alguma coisa de acerto entre o bar e o grupo do sarau, tipo o bar tem que pagar alguma coisa pro grupo do sarau. Não, a gente tinha que oferecer para o público. Então essas diretrizes, tipo, ó, tem que abaixar cerveja pro público tomar, né? E depois, essa onda de depois fazendo o primeiro, que foi no vinil, nós resolvemos fazer no bar do lado, daí veio a bar fazer no outro, daí ficamos rodando a praça em todos os bares. Isso serviu para várias coisas, né? Primeiro que tinham grupos de pessoas que não iam em determinados bares. Aí todo mundo começou a ir em todos os bares. E mais, as pessoas por não irem em outros bares não conheciam as pessoas que também não iam nos outros bares. Então daí os grupos que transitam muito ali na Roosevelt, e gente que mora ali também, começou a se entrosar mais. Então houve um instrumento, né? O sarau ele se demonstrou como um instrumento eficaz mesmo das pessoas se relacionarem, de se conhecerem, né? E os bares também, e serviu para que os bares olhassem e entendessem, porque no início era difícil o bar aceitar ter um sarau, porque não sabia o que era, né? Mas hoje não, eles adoram, eles querem mais que você vai lá, porque você vai fazer um sarau num dia que não tem muito movimento, geralmente a gente faz de quarta ou quinta-feira. Acho que fizemos só uma vez na sexta-feira, nem me lembro. Até de terça nós fizemos. Por exemplo, no Fabinho, teve que fazer na terça, porque é o único dia. Ou segunda ou terça, porque quarta já é jogo de bola, e é um barzão que funciona lotado, né? Então a gente fez numa terça-feira. Depois ele botou umas caixas de cerveja ali no espaço que tinha no bar, agora não tem nem espaço para fazer o sarau. E a gente vem há 4 anos rodando, mas o grande mérito do sarau é esse, de ser um instrumento mesmo de integração e de valorização do poeta, do artista. Sim, mais uma vez eu toco no ponto alternativo. Enquanto espectadora do sarau, do Achados e Perdidos, eu vejo ele também como um sarau alternativo. E conta um pouquinho pra gente, que você colocou aí também uma situação, um cenário também que para muitos saraus se tornou novidade, porque os saraus muitas vezes acontecem em bibliotecas, acontecem em espaços culturais, onde você tem uma atenção voltada para aquilo, alguns locais em residências, em locais assim onde você tem aquele convite das pessoas, as pessoas comparecem e ali acontece o sarau. Essa é uma forma de se organizar saraus. Mas aí a gente está falando de um outro cenário para saraus, que tem crescido, inclusive, que são saraus acontecendo em bares. Né, que é isso, exatamente essa vertente que você falou. Você tem a situação do dono do bar, que ele administra a casa de uma forma, e aí o pessoal está acostumado de um jeito, aí você traz um público diferente para ele, que não frequenta a casa, que é o público do sarau, e você tem um público que começa a frequentar a casa por conta do sarau, e aquele público que não é do sarau e acaba... Que movimento é esse aí? Deixa eu ver o que está acontecendo ali, né? Conta um pouquinho pra gente, até porque uma coisa que eu sempre achei muito interessante no Achados e Perdidos é que é um sarau que não acontece no mesmo lugar. Embora seja ali sempre na Praça Roosevelt, ele não acontece no mesmo bar. Não adianta você se programar para ir no bar X da Praça Roosevelt, que pode acontecer do sarau. E a gente também nunca sabe a data, né? Nunca sabe a data. Porque a gente usa o sarau como meio mesmo de integração. A gente faz uma reunião de curadoria, que a gente chama, né? Chama uma reunião para a gente definir onde vai ser, quando vai ser, né? E os detalhes do sarau.
E ali também você aproveita e conversa com as pessoas, porque geralmente você faz uma terça-feira, são as pessoas que moram ali, ou gente também que tá ali, que gosta de vir. Aí acontece na quinta, ou pode acontecer na sexta, a reunião, o que for melhor. Daí você faz essa reunião e daí você discute algumas coisas também, né? Seria uma reunião para você conversar sobre a gente tem a história da antologia que a gente está fazendo, né? Tem uma proposta que está andando de uma feira de livros ali à noite, né? Os sindicatos dos arquitetos que está apoiando isso, né? Tá rolando essas coisas lá de conversa, vai acontecendo, tal, daí outras pessoas se engajam, né, para fazer. Essa praticamente eu só fico ali no apoio, né, porque não dá pra gente tocar tudo, tal. Mas o sarau, ele tem essa conotação de ser instrumento mesmo, de você trazer o bar para a comunidade também, porque eles são poder econômico, né? Então eu pelo menos penso assim, o bar é o poder econômico ali naquela micro-região. Então você precisa deles também. Então, quando a gente fez o sarau no teatro do ano passado, os bares doaram as bebidas. A gente vai ter bebida doada nessa terça. Eles doaram as bebidas, as bebidas pro bar. E o dinheiro da bebida do bar ficou pro teatro. Olha que interessante, né? Dessa vez não. Dessa vez a gente falou com os bares também, porque eles podiam vender cerveja, mas daí a gente deu preferência às pessoas que estão em torno do sarau, que eles têm já um pessoal que vende mais baratas a cerveja, que é o pessoal de ocupação, tal, que vai lá vender as cervejas, tal, e vai lanchinho, coisa do gênero. Então e os bares vêm dar um apoio pra gente em algumas coisas. A gente bota livros nos bares, a gente tem lá uma gaiolinha, né, pra botar, serve mais como exposição, mas vende livro também. Por exemplo, a Tula, um dia dela falecer, ela tinha vendido um livro no bar do Biro, antes que depois depositou o dinheiro lá na conta da filha dela. Então é um bar, a gente tem que olhar como um lugar para você também ser um distribuidor do seu livro, do seu CD, porque está lá à disposição, tem espaço e tem público. O que você precisa fazer é animar a sua presença ali com alguma coisa para despertar a atenção das pessoas pro livro. Eu praticamente só deixo meus livros ali nos bares, né? Eu desde dezembro de 2017, que eu lancei o primeiro, não, 2016, acho que 2016, dezembro de 2016, até agora, foram 600 livros ali, sem andar. Um bom movimento. Sem andar, só ali, conversando, fazendo escambo, vende um livro, dá de presente também, que você vê que é um bom leitor, né? Imagina, eu venho aqui, não vou deixar numa casa de cultura, onde vende meu livro também, lógico, o livro é para circular, né? O livro tem que sair da mão do poeta de qualquer jeito. A gente tem ali a Praça Roosevelt, né, é uma referência realmente por conta daquela junção de uma série de coisas, né? A gente tem os bares, nós temos os teatros da Praça Roosevelt, que é uma concentração de teatros. Ao mesmo tempo, você tem artistas que estão sempre presentes por ali, não necessariamente se apresentando nos espaços, mas frequentando os espaços por ser um ambiente que já é reconhecido para este público, né? Que são pessoas que se interessam e tal. A mescla de tudo isso que você está falando acontece ali de uma forma muito viva, né? A gente percebe que você vai nos bares, você encontra livros, você encontra pessoas declamando poesia, pessoas tocando num violão, ao mesmo tempo ouvindo música, tomando uma cerveja, jogando conversa fora, alguém representando, dependendo do bar que você tá ali. E como que é administrar o sarau durante esse movimento alto girando, porque a Praça Roosevelt, ela funciona assim o tempo inteiro, né? Não é uma coisa que, como em algumas ruas pontuais, a gente vê que é só de sexta, que é só de sábado. Ela funciona assim a semana inteira. Segunda a segunda. E não é fácil, assim, enquanto uma pessoa... Eu pergunto para você como organizador, né? Não é fácil você administrar o sarau, as pessoas prestarem atenção no poeta declamando e ao mesmo tempo... E a gente percebe que isso acontece no sarau do Achados e Perdidos. Qual que é a receitinha do bolo? Como que você administra Acontece isso? como, assim?
as pessoas elas No prestam dia do sarau, no dia no do evento do sarau. Isso. Então, ali já deu muita confusão isso no início. Porque a ideia de sarau é geralmente aquela coisa de uma audição mesmo, né? Então você vai lá para ouvir, né? Então você não vai ficar conversando, etc. E desde o início a gente pregava assim, não, é para conversar, é para você ir lá e conversar com o seu amigo, conhecer a pessoa. Ah, tá outro falando, não tem problema. Não tem problema. Alguém vai estar ouvindo ele. Depois você vai ter a oportunidade de ir lá também. Alguém vai te ouvir. Mas o outro também vai estar falando também. Né? Porque as pessoas também precisam se conhecer. Então a gente tem essa coisa de falar assim, não. Sabe aquele pessoal do psiu? Psiu, tá fazendo poesia. Nossa, vamos problemas. Assim, não tem essa de psiu. Uma vez no Bar do Zé foi um clima nervoso, né? No sarau, porque teve o pessoal, a turma do psiu, né? E a turma do não psiu. Os anti-psiu. E é uma situação engraçada, mas o que a gente pregou mesmo e ficou, então ele é um sarau ruidoso mesmo, né? Então o bar está funcionando, então você vai lá sim, dentro desse ambiente adverso até, né? Falar o seu poema, né? E às vezes a coisa muda, né? Porque às vezes o bar entra no clima do sarau. E isso é natural. Isso vem naturalmente. Não tem ninguém que vai lá e controla. A única coisa que a gente faz, e todo sarau faz, é você temperar a lista, né? Você vê que tem muita poesia, daí você bota uma música, você vai. Uma poesia muita porrada, outra é mais baixa, então você vai fazendo essa modulação de apresentações, né? Não vai também pegar o cara que chegou às 8 e botar na meia-noite, aí você mata o cara, né? De espera. Mas você vai modulando isso para ficar mais agradável e todo mundo se apresenta e você dá essa liberdade, né? De você ir, ouve, não ouve, sai, volta. Teve gente que reclama, né? Vai lá e reclama, mas a proposta é essa, é você ter esse ambiente meio até para você exercitar e ao mesmo tempo ter o carinho, ter o afeto de você receber as pessoas, né? A gente prega muito isso no sarau, a questão do afeto mesmo. Acho que tem que agregar, tem que ter afeto, de incentivar o outro ir lá falar, por mais que toda esse aparente desrespeito, né? O poeta, porque fica todo mundo falando lá enquanto o outro. Não. Existe toda uma admiração mesmo. E funciona. Esse modo mais livre, mais largado, funciona, porque daí vai cada um oferece o que tem, né? Oferece o seu momento lá, como que ele se relaciona, como que ele fala poesia, como é que ele se relaciona com os outros. E lá você também tem a facilidade, porque todo mundo que quer conversar muito vai para fora do bar. Então você tem os melhores bares são os bares que estão abertos para a rua. Porque você ouve, nós temos um somzinho muito fraquinho, né? Mas a gente quer ter melhorar esse som para você ganhar um ouvinte na calçada. Aí você bota o som, você ganha o ouvinte na calçada. Porque som e sarau a gente descobriu que é muito importante. Né? Porque é música, é fala. Então o som tem que ser de qualidade. Então a gente tem um somzinho muito fubanca, mas a gente quer melhorar. Mas o sarau é essa. Qual o segredo de alguns resultados, né? Em termos de público? Porque assim, nós estivemos na. Aqui, ó. Tá. Nós estivemos em São Luís de Paraitinga, né? E fizemos algumas coisas aqui em São Paulo. E o resultado, restaurante, na rua e num restaurante. O resultado foi bem complicado, porque as pessoas passam no meio do sarau, né? E aí você não sabe para quem você está falando, para quem você está interpretando. Né? Em alguns lugares que a gente vai, por exemplo, nós fomos a um show 2, 3 vezes, fomos no show da Regina Tieco, bar, que ela de vez em quando toca, canta né? E o resultado foi complicado, as pessoas entram, não respeitam, passa na frente do artista, do músico. Né? Na Regina? É assim o negócio. Quando você falou do Sarau dos Encontros das Utopias, eu vejo ela ali.
Não o sarau. No bar, no bar. Tocando sozinho. Ah, sim, tocando sozinha. Entendi, é outra coisa. Porque no sarau dela a coisa é rígida. É o psiu, ouve. É assim, é. Resultado de restaurante. Que é muito bom o sarau, muito bom. Sarau e rua. Resultado de restaurante e rua. Quando é feito na Entendo. É a história do músico de pizzaria, né? Tá todo mundo comendo pizzaria e ninguém tá prestando atenção. Então, mas lá é um pouco diferente. Porque no dia do bar, o movimento que acontece no bar, 70% do movimento, pelo menos, é do pessoal do sarau. Então quem tá fazendo bagunça ali, é o pessoal do sarau. Então a bagunça que o poeta que tá lá tá fazendo é uma bagunça no mínimo respeitosa, porque ele sabe, ele entende que tá ali um outro colega falando, né, o poema, então ele não trata com desconsideração, né? Como às vezes a exemplo o frequentador, o consumidor que está lá, ele está em fim de comer o bolinho e tomar cerveja. Você não quer nem saber de você, eu quero comer meu bolinho e minha cerveja. Então essa desconsideração assim que é ruim, né? Mas é um modo também de você colocar próximo desse cidadão, dessa pessoa, um outro tipo de linguagem, né? Que é a linguagem poética e tudo mais. Mas eu acho que o bar é desafiador. Eu acho que é um ambiente desafiador, né? Que acontece. E ao mesmo tempo as pessoas adoram, cara. É louco isso. É louco. Eu também não consigo entender como é que funciona. Mas tem um detalhe. Veja bem, tem um detalhe. A gente também prima. Isso eu acabo executando, né, de um certo modo, manualmente. É de você prestigiar mesmo a pessoa. De você colocar o nome no flyer. Tá convidado. Às vezes eu falo pro cara, meu, você não precisa vir. Não se sinta obrigado a vir. É um descompromisso, sarau. Se você puder vir, você vem. Não é porque colocou o seu nome no flyer que você tem que vir. Não precisa. Mas nós queremos divulgar o seu nome. Entende? Tá lá no flyer, tá divulgado. E depois a gente faz uma lista de quem realmente teve. Se você pegar a lista de quem realmente teve e dos nomes que tá no flyer, nunca bate. É verdade. Porque vem assim, mais ou menos assim, pelo menos uns 30% ou 40%. É gente que vem que não tá no flyer. Né? E pelo menos tem uns 20% a 30% do flyer que não vem. Então mas essa coisa de criar no teatro, nós queremos filmar, fazer as imagens da apresentação, porque isso melhora a autoestima do poeta. Você vai colocando para ele também, precisa colocar, além do seu livro, tem que colocar outros produtos, tem que colocar as suas fotos lá declamando, tem que botar seu videozinho. Você tem que se enriquecer. E ao mesmo tempo você forma um conteúdo. Por exemplo, a gente tem um blog. O conteúdo é lindíssimo. A maior parte é foto. Fala o endereço do blog aqui pra gente, Benê. Sarau dos Achados e Perdidos, wordpress.com. Vamos visitar o blog do Sarau Achados e Perdidos. Sarau dos Achados e Perdidos. Esse é o nome, né? Sarau dos Achados e Perdidos, wordpress.com.br. Já no Face é o Sarau dos Achados e Perdidos. Sarau Achados e Perdidos. O Paulinho fala que o sarau é itinerante, né? Não tem um lugar. Não tem. Uma coisa que a gente percebe, isso é do sarau. Os saraus, ele sempre tem essa horizontalidade, é sempre muito democrático e tal. O Sarau Achados e Perdidos, ele é mais que isso, né? Porque você tem essa curadoria e ela é aberta. Eu mesmo, várias vezes, né, Benê, você me convidou, porque ainda não tive oportunidade, mas ainda vou lá fazer parte da curadoria qualquer hora dessa. A ideia é você dar uma ideia, vamos fazer tal coisa. Mas é o seguinte, a regra lá na curadoria é o seguinte, se você deu a ideia, você executa. Você não vai dar ideia para dar trabalho para os outros. Ninguém vai mandar os outros carregar piano. Porque ninguém vai fazer por você. Então a gente prega isso. Que nem não vou dar exemplos agora, porque já teve sugestões. Por exemplo, vamos fazer tal coisa. Eu falava, tudo bem, você vai atrás. Não deu certo. Então tudo bem, não tem problema. Ninguém vai te recriminar por isso. Pelo contrário, é uma ideia também de você, um ambiente para você exercitar a sua capacidade de realização, pô. Eu quero fazer tal coisa, então vai lá e faz. Eu quero. No início, nós não tínhamos som. A proposta era. Primeiro, uma das metas era não dar trabalho para ninguém. Né? Então não tinha som, ninguém ia carregar som. Agora, se aparecesse alguém que quisesse levar um som,
Então ela se encarrega de levar o som. Tanto que quando os seus primeiros eventos do sarau, era a Mayumi e o Rafael que eles traziam pedestal e som pra gente. Eles trouxeram assim durante, acho que o primeiro ano todinho. Eles que traziam o som. Me acompanhava até o final, Daí a vida deles mudaram, daí falei, quer saber, vamos comprar uma caixinha. Comprei uma caixinha de 50 watts que funciona lá pra gente. Mas e a caixinha deles era bem melhor, era uma caixinha melhor, mas era bem melhor o som deles, né? Outros já trouxeram outras coisas, quando já teve música, né? Em bar que tinha mais, que nem o Mr. Cult e tal. Então, e tem bar que já tinha som pronto, né? Quando o bar tem som pronto, né? Aí fica fácil. Mas lá na Roosevelt, acho que só tem um bar só que tinha som pronto, que era o Mr. Cult. Antigo Mr. Cult, agora é um outro nome. O resto não, o resto você tinha que montar lá o seu som. Então sempre foi assim o sarau, cada um faz a sua parte, né? Se você der uma ideia, você vai lá e faz, né? Então se você tiver afim de ir na curadoria e tiver uma ideia, vai lá e execute, Paulinho, tá? Desde já tá convidado. E é um espaço completamente, se quer lançar livro, lança, se quiser montar mesinha, os bares abrem uma mesinha para fazer feirinha. Se quiser vender seu livro lá, você pode vender. Se quiser vir trazer outra, é para você usar o sarau. Então a gente não faz um sarau assim, tipo, você, não, é para você ir lá e usar o sarau. Então é uma coisa para você usar o sarau do jeito que você achar que tem que entender, tem que usar. Benê, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, pô. Estamos muito honrados em tê-lo aqui, de ter podido compartilhar da sua arte por esses momentos. Sim, fantástico conhecer a história do Benê, a história do sarau, Achados e Perdidos. São essas histórias que estão fazendo a história da cultura atual, do movimento cultural atual. Então, foi uma honra ter aí um sarau totalmente diferente, né? Um sarau aí com todas essas misturas e vamos juntar todo mundo. Aqui você vem, você define como que você vai fazer, junta com a gente, ao mesmo tempo todo mundo faz junto. Então, conhecer saraus assim é maravilhoso, né? Você saber, o ouvinte poder ter conhecimento de que existe um sarau na Praça Roosevelt, ao qual ele pode não só participar como declamante, músico, atuante, mas como um organizador do sarau. Isso é, assim, novidade na praça, né? Se eu fosse vocês, inclusive, fica a sugestão de sugerir, de divulgar isso mais, porque, né, as pessoas às vezes têm uma ideia, tá ali, não vou falar, não mas sou hoje eu e tal, né? Tem vindo bastante gente Então, que nem é da praça, vem, né, que já sabe. No início a gente era praticamente um encontro de amigos, né? Teve curadoria com 17 pessoas, né? Eram 17 pessoas na reunião. Mas na verdade tá todo mundo para trocar conversa, beber uma cerveja, né? Outro dia, nessa última curadoria, estava um colega, ele falou, não, então vou colocar seu nome aqui na curadoria. Não, mas eu não dei opinião de nada, eu não fiz nada. Não, é a sua presença que é importante, porque isso cria uma energia. Sim, energia e sinergia. Como eu já tive curadoria de sentar lá no horário da reunião marcado, de chegar mais uma pessoa, né? Nós decidimos fazer o sarau em 2 pessoas. Mas é o seguinte, porque se você tiver 2 pessoas, elas decidem, vai fazer o sarau ou não. Tem que segurar o rojão. Né? Os 2 é que vão ter que fazer o sarau. Então você convida alguém para fazer a apresentação e tal, você dá um jeito. Né? Mas a ideia é, se não tiver ninguém interessado, alguém presente, que fala assim, eu acho que vale a pena o sarau. Então vamos fazer. Se não tiver ninguém, você não faz. É assim que funciona. Né? E até agora nunca aconteceu. Tive essa situação de 2, mas... Fantástico. Obrigada, Benê, pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada e por tudo. Desejo aí toda a felicidade para essa programação. Eu acho que quanto mais, né, nós fizermos o registro, né, da nossa vivência cultural na cidade, isso é sempre um ganho, né? É sempre algo que você deixa aí, né, na internet para a posteridade, né, para as pessoas
saberem no futuro, né, como é que eram nós aqui que vivíamos, né? Quando o planeta explodir, quem sabe sobra um pedacinho desse vídeo aí vagando no espaço, né? Alguém fala assim, olha, tinha sarau naquele planeta. Mas muito obrigado, viu? E muito obrigado aqui a Casarte Marginal. Adorei você como interlocutor, como locutor, como apresentador, né? E a sua parceira também. Vocês foram geniais. Muito obrigado, Benê. Muito obrigado, queridos ouvintes. Sintam-se convidados a voltar a ouvir o Casarte Marginal. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outro